Olá pessoal, Denise da Conectarium, sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo semanal com os aspectos da semana que estão mais latentes e trazendo um pouquinho da reflexão, né? Eu faço um roteiro maluco aqui para vocês, passar rapidinho para a bagunça que eu faço na folha, as minhas considerações, né? E dividir com vocês, sempre escutando do ponto de vista de como você pode atuar na sua vida. Vocês sabem já que quem já é mais velho de canal, que eu acredito muito nesse empreendedorismo pessoal, né? A gente ouvindo as configurações celestes sempre como protagonista da sua vida, que tem muito que a gente fazer aqui por baixo, né? O céu nos inspira. Então vamos lá, a gente está numa semana de lua minguante para começar. É sempre interessante a gente estar conectado com a fase da lua. A gente vem de um ciclo, sempre a gente está num guarda-chuva do ciclo que começou com a lua nova, né? Então começou lá no dia 11 de abril com a lua nova de Áries. Então lembra? Então lua nova foi em Áries, a crescente em Leão. Aliás, a gente vai ter o segundo mês consecutivo de lua crescente no signo de Leão, né? A lunação que vai começar dia 11 de maio. A gente tem a lua seguinte crescente em Leão. Interessante a gente ver onde está caindo no nosso mapa, né? Crescendo, uma área de expansão. Então, sempre o grau que cai a lua, você pode visualizar no seu mapa de nascimento que área que ele está acionando. E aí a gente tivemos a lua cheia no signo de Escorpião, teve até vídeo aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada, mostrando onde essa lua cheia caía para cada signo. E finalmente a lua minguante do dia 3, hoje, em Aquário. Então, a semana de lua minguante é aquela semana para a gente ir fechando o ciclo, a gente vendo o que deu e o que não deu na lua cheia, que a lua cheia costuma, é o ponto de culminância, então ela costuma mostrar o que deu e o que não deu. Então, na minguante, a gente fica mais intro, vai olhando para dentro, preparando o solo para a chegada da próxima lua nova no dia 11, sempre super importante, que vai se dar a 21 graus do signo de Touro. Nós temos essa semana 2 planetas mudando de signo. Lembra que quando a gente tem uma função planetária, especialmente dos planetas ditos pessoais, né, que estão mais próximos do Sol, cada um com a sua função, mudando de signo é super importante. A gente muda o jogo, a gente muda a música de fundo, a gente muda o panorama. Nós temos primeiro o Mercúrio, hoje, segunda-feira, dia 3, entrando em Gêmeos, seu signo de regência. Lembrando que Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, então é a regência diurna de Mercúrio em Gêmeos, pleno das suas habilidades de comunicação, de troca, vamos falar dele. A Vênus, a parte afetiva, também econômica, porque Vênus rege Libra e também Touro, então também rege economia, finanças, etc. Saindo também de Touro e entrando em Gêmeos, no dia 8 de maio, ficando até 2 de junho. Então são 2 mudanças de cara super importantes. Nós temos 2 planetas agora que estavam, né, num signo fixo, que é Touro, muda completamente a tônica para um céu mais aéreo, né, mais no signo do elemento ar. Vamos falar um pouquinho primeiro do Mercúrio? Eu acho legal, a gente sempre comenta isso. O signo de Mercúrio fala pra gente como está a tônica de comunicação, de troca, como as pessoas escutam melhor a gente. Então é interessante saber, com o agravante de que Mercúrio entra no movimento retrógrado no signo de Gêmeos. Então, Mercúrio retrograda em média 3 vezes por ano. A retrogradação fala, né, de um período de revisão, quando os planetas parecem, uma ilusão de ótica, parecem estar andando para trás, trazendo o símbolo para a gente da importância da gente revisar temas, especialmente uma revisão mercurial, que é tão famosa, todos retrogradam, né, com exceção dos luminares de Sol e Lua, todos os planetas retrogradam, e todos têm essa fase. Mercúrio, por ser mais rápido, por ser mais popular, a gente sempre está mais ligado, né, mesmo o grande público que nem conhece tanto astrologia, acaba sabendo da retrogradação de Mercúrio. Em 20, ele retrogradou em signos de água, bem marcante esse lado psíquico, emocional, né, no ano de 20. Em 21, ele retrograda no elemento ar. Então, retrogradou primeiro em Aquário, lá em fevereiro. Agora, vou dar as datas de retrogradação em maio, finalzinho de maio. E depois ele retrograda em Libra, trazendo a necessidade da gente falar de troca. Vocês estão notando a velocidade de 21?
troca, comunicação, aprendizado, cursos online saindo pelas orelhas, né? Então, toda essa parte educacional, escolar, a comunicação, o intelecto, a velocidade das informações, isso está muito forte, até pelo mapa do ano de 21, o mapa do equinócio, que marca o ano, também está com uma tônica geminiana forte, a lua em Gêmeos, casa da comunicação forte. Então tem toda essa tônica no ar que agora fica reforçada com esses dois planetas. Então o Mercúrio, ele entra dia 3 hoje e fica um período estendido, normalmente ele é muito rapidinho, um mês em cada signo aproximadamente, mas ele vai ficar até 11 de julho por conta da retrogradação. Então ele retrograda de 29 de maio até 22 de junho, tá? E aí ele volta e fica em Gêmeos até o 11 de julho, tá bom? Então, com o Mercúrio em Gêmeos, tem uma tônica ainda mais social, né? Talvez um desejo ainda maior dessa troca social que é tão geminiana, sociabilidade, inquietude, porque a mente fica rápida, veloz, uma necessidade da gente olhar os dois lados da história, né? Ponto e contraponto, essa isenção dos signos de ar, que é poder olhar uma situação de fora, mesmo quando é uma parte envolvida. Então é importante isso, a curiosidade genuína de olhar um lado e o lado oposto, informação, a troca, a velocidade, a diversidade de temas. Gêmeos gosta de abrir muitas janelas ao mesmo tempo, diversificar, com um medo pavoroso que o signo tem do tédio. Então a comunicação fica evidenciada, mais fluida por esse período. E claro que é uma oportunidade para todos nós na retrogradação da gente poder revisar os temas, né? Então a gente consegue revisar. Ponto importantíssimo desse período que a gente está entrando de maio, que eu também queria ressaltar, nós vamos entrar lá no final de maio, no dia 26, o primeiro eclipse. Então o eclipse vai se dar a 5 graus de Sagitário no dia 26 e no dia 10 de junho a gente tem outro. Nós vamos comentando aqui ao longo das semanas, mas cai bem a gente pensar que essa fase de eclipse que se dá nas luas novas e cheias é uma fase onde que a gente fica mais ainda pressionado, pontos de inflexão, o que acontece, o que se desdobra em épocas de eclipse costumam ter uma durabilidade maior, podendo durar por até 6 meses. São eventos e acontecimentos que vão trazendo uma consequência maior, um desdobramento maior, e a gente está ainda mais sensível nessas fases, que são as fases de eclipse. Eu estou comentando isso porque esses planetas pegam o eixo do eclipse, né? Porque os eclipses vão se dar no eixo Gêmeos-Sagitário. Então, essa tônica geminiana que se forma no céu fica mais evidenciado ainda esses temas com os quais a gente está tendo que lidar, né, as fases de eclipse se dão 1 ano e meio no mesmo eixo. Então, desde maio de 20 até dezembro de 21, no eixo Gêmeos-Sagitário, trazendo para a gente a importância da gente falar de troca, de aprendizado, da questão escolar, da questão de crenças e filosofias de vida, que é Sagitário, enfim. Esse eixo está muito mexido, evidenciado. A Vênus, que é a parte afetiva, sai do signo de Touro, então, como eu falei, no dia 8 de maio e ficando até dia 2 de junho. Primeiro de tudo, eu gosto sempre de lembrar, né? Onde Vênus passa, o signo por onde ele está passando, sempre traz uma facilitação para aquele signo. Então é interessante a gente estar de olho, né? Então é a fase onde geminianos, de alguma forma, estão mais facilitados. Eu brinco que a gente fica mais doce, né? Tem uma facilitação maior. Então, nesse período de 8 de maio até 2 de junho, tem essa facilidade. Para todos nós, como está no céu para todo mundo, a passagem de Vênus por Gêmeos traz o tom afetivo mudando de cor, né? Então, se em Touro estava mais voltado para o durável, para o estável, né? Da gente ter estabilidade e segurança nas relações, em Gêmeos, a Vênus já pede essa troca, essa sociabilidade, uma relação onde se possa ter amizade, onde se possa ter um ganho e um fomento aí intelectual, um aprender com o outro. Tem um lado mais jovial, mais despreocupado, talvez menos comprometido, porque aí entra num certo manejo de superfície que Gêmeos gosta, e gosta também de mobilidade, né? Então poder circular mais,
trocar mais, né? Então, esse olhar mais jovem quando a gente está pensando numa Vênus em Gêmeos. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho dos aspectos, pessoal, na segunda-feira a gente tem, no dia 3 hoje, no aspecto exato, Saturno e o Sol. Esses dois, o Sol, a nossa clareza, a nossa consciência, recebendo uma pressão de Saturno que vai buscar a nossa checagem de realidade, né? Traz as circunstâncias talvez com mais esforço, com mais responsabilidade, nos dando, a gente fica mais consciente do nosso limite, né? Da responsabilidade, exigindo mais perseverança, exigindo mais resiliência da nossa parte, talvez tendo que lidar com frustrações, então a gente quer que ande de uma determinada velocidade, a gente não consegue, enfim, mas é sempre uma checagem de realidade, onde passa Saturno, passa a oportunidade da gente estruturar, criar alicerce, criar envergadura, e vamos de pouquinho, né? Quando a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, a gente vai pouco a pouco e vai conseguindo colocar esses blocos no lugar. A gente não se preocupar tanto com velocidade, com agilidade, nesse iniciozinho de semana, porque Saturno puxa um pouquinho o freio de mão para a gente poder olhar as coisas com calma. Já é uma semana de lua minguante, dá para a gente introspectar e aproveitar esse período mais para olhar para dentro. Interessante, assim, o ponto que eu acho super legal da gente pegar a carona nessa semana, lá na quinta-feira, lembra sempre, né? Eu falo na data do aspecto exato, mas estava lendo dias antes, dias depois, permeando aí a semana. Temos um encontro harmônico de Plutão e Vênus, o planeta da transformação profunda e o planeta dos afetos, da economia também, que é Vênus, num aspecto mais harmônico, que é o trígono, né, quando eles estão a 120 graus um do outro. Então aqui a gente está falando de uma oportunidade de cura, de regeneração, amor e poder, amor e profundidade, podendo ter uma conversa harmoniosa. É muito uma energia de recuperação e cura, de reconciliar, de aprofundar sem medo, de olhar as sombras, que é Plutão, de uma forma harmônica, de uma forma empática, que aí Vênus empresta para a gente um olhar mais empático, para a gente olhar aquilo que dói ou aquilo que doeu. É uma energia de conserto, Plutão. Então a gente pode olhar aí, tanto do ponto de vista relacional quanto do ponto de vista econômico, uma oportunidade de conserto, de revitalizar, de reerguer. Então é uma energia de reerguer as forças, né? Intensidade, sim, porque é Plutão, mas de uma forma que favoreça. Então, olhar isso, como a gente tem o poder e a força de cura e de regeneração. Então, se você está aí com temas afetivos, né, ou com temas financeiros, mas eu acho que é legal a gente, onde mais pega para as pessoas, onde as pessoas querem mais saber, é a oportunidade da gente aprofundar alto valor. Vênus também fala de como a gente se respeita, de autorrespeito, né, de autoestima. Então, é uma oportunidade da gente olhar, ver aí os acontecimentos que surgem, né, o que está na sua volta, no seu entorno, nesse sentido de cura, de reconexão, de uma forma mais profunda e de uma forma de virar uma chavinha mesmo, porque Plutão vai lá no fundo e resgata o que está no fundo do poço ali. Então, vamos pegar carona nisso. Eles estão lá no finzinho, Plutão está no fim de Capricórnio, como ele é lento mais tempo, até 23, 24, e Vênus, que já muda de signo, está no finzinho de Touro. Então, talvez a gente esteja questionando desse ponto de vista de segurança, de estabilidade, que a Vênus ainda em Touro, o que dá para olhar aí de forma profunda? Como eles estão lá no final do signo, é a ideia de que o que a gente não viu ainda? A gente olhou, não remexeu, mas é aquela última, né, aquela última colherada, quando você limpa tudo ali, e aí o que ficou? Né? Então, é interessante a gente olhar esse aspecto de Plutão-Vênus e aproveitá-lo, tá bom, pessoal? Bom, essas são as considerações que eu queria fazer. Eu vou lembrando de outras coisas e colocando aqui, são muitos assuntos, mas eu queria trazer já esse preparo para a gente ir olhando, falando só um detalhe importante da época de eclipse, vale vídeos à parte sobre isso. É legal a gente vendo os temas que estão mais latentes para a gente, já ir trabalhando neles, ou olhando, não deixando os temas debaixo do tapete, deixar situações no limite para a época de eclipse. Porque na época de eclipse, lembrando 26 de maio e 10 de junho,
a gente está no limite do limite. O elástico já não tem margem de manobra na época de eclipse. Então é interessante a gente pegar esse mês, já que é lá no final do mês, para ir pensando, ir olhando, ir revitalizando, aproveitar esse bom aspecto de Plutão que a gente tem essa semana e poder se reerguer do que quer que você precisa se reerguer para esse ciclo novo, tá bom? Lembrando, 11 de maio tem lua nova, então vai preparando aí as sementes, arando o solo para os novos projetos, tá bom, gente? Beijo grande, boa semana para todo mundo, beijão!